Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Mais uma oportunidade de Deus em nosso favor para estarmos aqui diante dessa programação ao qual estaremos aqui dando início a mais uma introdução da palavra de Deus, amados e preciosos irmãos, e que Deus possa abençoar o coração, a vida de todos vocês. As leis morais e cerimoniais de Deus foram dadas para ajudar as pessoas a amar a Deus com todo o coração e entendimento ao longo da história de Israel. Porém, essas leis foram frequentemente citadas erroneamente e mal empregadas. Na época de Jesus, os líderes religiosos haviam transformado as leis em um conjunto confuso de regras. Quando Jesus expôs seu entendimento acerca da lei de Deus, na verdade, estava reconduzindo as pessoas ao propósito original. Veja só, no propósito original de Deus para os que a lei fora criada. Jesus não criticou a lei, mas os abusos e excessos a que os homens a sujeitaram. Louvado seja Deus, muito precioso poder estar ouvindo a palavra de Deus. Aqui nós vamos para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 17. Muito bem, amados irmãos, como citado aqui, livro de Jó, capítulo 1, versículo 17, qual estarei lendo. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada
e só eu escapei, melhor dizendo, para te trazer a boa nova. Meus preciosos irmãos, que Deus possa riquissimamente abençoar o coração de cada um de vocês, o qual vamos estar aqui trazendo a oportunidade de mais um momento na ministração da palavra de Deus, a qual iremos ouvir o nosso precioso irmão que irá trazer. E antes que possamos, vamos ouvir um pequeno momento de oração introduzindo a pregação da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, precioso Deus, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor entra nesta hora, Senhor, sobre a unção do Espírito Santo, Senhor, e fala diretamente aos nossos corações, e que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que vai estar ao alcance dessa pregação da palavra do Senhor, e que o Senhor abençoe muitíssimamente no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, visita, Senhor, os leitos de hospitais, onde pessoas que estão acamadas ali nos leitos de UTI, quartos de enfermagem, que o Senhor possa abençoar muitíssimamente. Eu peço-te, Pai bendito, Pai amado, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, amém, meu Deus, e amém. Bom dia, preciosos e amados irmãos. Que Deus vos abençoe ricamente. Precisamos, é claro, das suas maravilhosas bênçãos e que elas alcancem a todos que lutam contra si mesmos, contra o mundo, para viverem uma vida segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 5. Nós encontramos o Sermão do Monte, suas bem-aventuranças, os discípulos sendo sal da terra e a luz do mundo. Mas no verso 17 é o nosso assunto a seguir. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Eu gostaria de pedir a vocês atenção nisso aí. Porquanto nós vamos até o verso 39, ou melhor, até o 43. Faremos de duas ocasiões, para que não tenhamos pressa e haja um bom entendimento. Então, no verso 17 está escrito: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus,
jamais entrareis no reino dos céus. A lei ou os profetas. Isso aqui, quando é um modo de se referir-se ao Antigo Testamento. Eu não vim para revogar. As correções expostas dos versos 21 ao 48, nós devemos observá-las sob a luz desta observação que Jesus fez ao introduzir o que ele trouxe do 21 até o 48. Observemos atenciosamente este verso 17 ao 20. Vejam bem, Jesus não alterou, substituiu. Jesus não alterou ou substituiu ou anulou os mandamentos anteriores. Então nós vamos observar que eles não foram anulados. Antes ele estabelece seu verdadeiro intuito e propósito em seu ensino. Então já existia aquelas leis trazidas por Deus através de Moisés para o povo. E não só os 10 mandamentos, mas centenas de leis que o povo de Israel deveria cumprir. Mas notemos isto. Ele estabelece seu verdadeiro intuito e propósito em seu ensino e os cumpre em sua obediência. Jesus cumpriu numa perfeita obediência tudo o que estava escrito. A lei, bem como os profetas. Tudo isto apontam para Cristo. E isto tudo, ele está mostrando que a sua autoridade, quando ele começa o verso 21. O único que poderia fazer isto que foi feito na lei. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez, porque ele tinha total autoridade para fazer tal coisa. Eu, porém, vos digo, isso podemos dizer, eu solenemente declaro, só Jesus poderia fazer tal afirmação em relação à lei. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, isso significa que deve ser recebido, refletido, assimilado e obedecido. E aqui do verso 21 ao 48, nós vamos encontrar que Jesus cita isto. Eu, porém, vos digo, por 5 vezes. E também nós vamos ver Mateus 17:11, quando ele cita também, eu, porém, vos digo. O significado disto. Agora, de abertura, a gente faz uma reflexão. Todos esses 5, eu, porém, vos digo, é aplicado, é ensinado nas congregações, nas igrejas. Porém, o de Mateus 17:11 é ignorado. Aí que está uma questão fundamental de luz, de entendimento, de revelação. Por que 5 é obedecido, é ensinado, e o 6º não é ensinado? Não é uma falta de
respeito ao que Jesus estava falando? Vejamos aqui a primeira coisa que Jesus, no verso 21, que ele citou. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja bem que no Antigo Testamento, lá na lei, a pessoa deveria deitar-se com, fazer corpo com, tornar-se um corpo só, o homem com a mulher. Mas, porém, vos digo, olha que Jesus trouxe uma outra sentença. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, então, foi mudado. E quem poderia mudar? Só Jesus poderia fazer tal afirmação. Tudo bem, nós encontramos também isso sobre o homicídio. O adultério começa no 27. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Só Jesus poderia trazer esta afirmação. Então ele traz os conselhos ali. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Isto quer dizer, se você não pode olhar numa mulher sem a cobiçar, ele está fazendo essa afirmação aqui. Arranca o lanço de ti, porque ele vai te levar para o inferno se toda mulher você for cobiçar. Porque você adultera com ela somente de olhar. É claro que há um processo aí. Vai para a mente, e a mente é um ventre fértil que vai gerar o pecado. Quando ele é gerado, ele desce ao coração. E desta forma, ele fala sobre os juramentos. Não jurarás falso, é o verso 33. Mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu e pelo trono de Deus, e nem pela terra, porque é estrado dos seus pés. E ele segue agora no 38, ouvisto que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face, volta-lhe também a outra face. Torno a repetir, só Jesus poderia fazer esta afirmação, eu, porém, vos digo. E agora, chegando aqui do amor. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E desta forma, Jesus fez estas 5 afirmações aqui em Mateus 5, começando aí no verso 21, indo até o 48. Mas seguindo adiante, e todas estas afirmações se observam. Mas vamos a outra observação em Mateus, agora pegamos mais a última, Mateus 17, 11, faz uma afirmação. Ele diz assim, os apóstolos perguntando para ele sobre Jesus, sobre Elias. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E então Jesus respondeu, de fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Estava escrito lá no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos declaro, que Elias já veio e não o conheceram. E por que esta aqui não é observada? Eles querem ficar com
de fato Elias virá primeiro, que é uma escritura de Malaquias 4. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então os discípulos, assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles falara a respeito de João Batista. Então o Elias que tinha que vir, Jesus afirma. Jesus declara. Jesus diz, eu, porém, vos declaro, Elias já veio e não o reconheceram. E por que então insiste em dizer que Elias é o William Branham? Não é uma falta de entendimento? Ou um endurecimento de coração? Um engano terrível? Aí os discípulos entenderam o que eles falaram a respeito de João Batista. Pronto. Porque nos demais, eu porém vos declaro, eu porém vos digo, é pregado, é ensinado. E a sentença foi mudada. Agora em Mateus 17:11, querem ficar com Malaquias 4. Exatamente esta profecia que o próprio Jesus afirmou que se cumpriu em João Batista. Pronto, Jesus afirmou categoricamente que se cumpriu em João Batista. E os discípulos compreenderam ali naquele dia. E eles não tinham nem recebido o Espírito Santo. Mas tão claro que qualquer pessoa, qualquer criança pode entender isso. Está escrito, não há necessidade de uma revelação. Eu, porém, vos digo. Por que tem que ter uma revelação? Jesus era era capacitado para isso. Eu, porém, vos digo, eu solenemente declaro. Jesus veio, cumpriu todos os mandamentos, conforme já lemos na abertura, em Mateus capítulo 5. E ele não revogou a lei, ele magnificou, instruiu a lei. Aquilo que tinha que era de uma forma, passou a ser de outra forma. Então eles criam que Elias viria, porque estava escrito, a sentença para o povo de Israel. Mas quando Jesus faz esta afirmação, eu, porém, vos declaro, Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. É muito claro, meus irmãos. Você não precisa de uma revelação, um anjo vir para você falar isso. Só dá atenção ao que está escrito. E isso estará cumprido na sua vida. Seu coração se abrirá. Creia no que está escrito. E o que está fora da palavra, descarte, porque só traz confusão. Deus vos abençoe e vos dê entendimento cada dia mais das Escrituras. Saúde no corpo, alma e espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.